Olá, amadas, a paz do Senhor Jesus. Capítulo 6, suas tentações. Desde que meu marido e eu nos casamos, eu tenho orado a Deus para afastar a tentação das nossas vidas. Eu não sei se foi resultado das orações ou o fato de que ambos nos guardamos dessas coisas, mas nunca demos um ao outro um único motivo de preocupação. Eu estou certa de que isso é devido mais às mãos de Deus do que à força da restrição humana, mas eu sei que ambas são importantes. Devemos nos reter ao Espírito Santo. Conheço vários casais que experimentaram adultério em seu casamento, mas em vista de haver em cada caso uma esposa disposta a orar e um marido pronto a permitir que a mão de Deus o transformasse e restaurasse, os casamentos continuam intactos e bem-sucedidos ainda hoje. Só a oração, um coração submisso e o poder transformador do Espírito Santo podem operar esse tipo de milagre. Amém? Eu tenho uma amiga cujo marido manteve vários casos antes deles finalmente se divorciarem. E cada caso ocorreu com uma das melhores amigas dela. Eu questionei o que ela considera como amigas, mas eu nunca duvidei da sua piedade ou compromisso de orar. Ela orava, mas um coração que se recusa a ouvir as sugestões do Espírito Santo não vai mudar, por mais que você ore. A tentação está hoje em toda parte e seremos insensatas se pensarmos que nossos maridos não podem ser seduzidos por ela de uma ou outra forma, porque a Bíblia nos diz: os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27, versículo 20. Então, se isso for verdade, a tentação é sempre uma possibilidade e devemos ficar atentas. Certas pessoas são tentadas pelo álcool e drogas, outras cobiçam dinheiro e poder, outras ainda consideram o vício de comer, a pornografia ou a imoralidade sexual como tentações irresistíveis. Amadas, o inimigo das nossas almas sabe onde a nossa carne é mais fraca e irá colocar tentações em nosso caminho nos pontos em que somos mais vulneráveis. A questão não é se haverá tentações, mas como iremos tratá-las quando elas surgirem. Eu recomendo orar em meio a elas. Queridas, a oração pode impedir um homem de fazer algo que ele esteja decidido a fazer. Ela pode diminuir as vozes da tentação e fortalecer a sua decisão. A oração pode preparar o caminho para que ele faça as escolhas certas. A Bíblia diz que Deus não nos tenta. São os nossos desejos que nos atraem para aquilo que nos seduz. São os nossos desejos que nos levam a pecar e a introduzir a morte em nossas vidas. Mas está escrito: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Amadas, Deus quer que passemos pela tentação porque Ele deseja nos abençoar, nos ensinar. Mas Ele precisa ver se pode confiar na nossa escolha, se enveredamos por seu caminho ou optamos por nossos desejos carnais. Deus sempre nos dará um meio de fuga se quisermos tanto isso a ponto de pedir que Ele nos ajude. Agora, a melhor hora para começar a orar sobre isso é antes que algo aconteça. Porque Jesus instruiu assim os seus discípulos dizendo: orai para que não entreis em tentação. Está em Lucas capítulo 22, versículo 40. Ele mandou que ficássemos alerta, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 38. Queridas, se o seu marido tem problemas em certa área, ore para que ele deseja ter parceiros de orações piedosos, com quem ele possa compartilhar livremente e prestar contas e ali receber oração.
A confissão franca diante de Deus faz mais para diminuir o poder do tentador do que qualquer outra coisa. Infelizmente, muitos homens são reservados em revelar o que os tenta mais e fecham então a porta exatamente ao que poderia protegê-los. Se depois de toda a sua oração, seu marido ainda cair nas mãos da tentação, preste atenção, não culpe a si mesma. A decisão final é dele. Ele escolheu andar na carne e não no espírito. A Bíblia nos diz: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Mas atenção, não deixe de orar por ele. Por mais que as coisas pareçam desesperadoras, quando você o vê ceder repetidamente à tentação, saiba que Deus provê um meio de fuga e você pode ser o instrumento que Ele vai usar para ajudar o seu marido a encontrar esse instrumento. Se não houver problema de tentação no seu casamento, aleluia, seja agradecida a Deus, mas ore para que continue assim, amém? Vamos orar? Senhor, Deus do universo, ó Espírito Santo, eu te peço que dê forças a meu marido para resistir às tentações que se interpuserem em seu caminho. Tire isso de sua mente antes que possa atingir o seu coração ou se transformar numa experiência pessoal. Não deixe, Senhor, não deixe cair em tentação, mas livra-o do mal. Senhor, assim como o adultério, a pornografia, a drogas, o álcool, a gula, os jogos, Senhor, e a perversão. Fortalece, Senhor, o meu esposo em sua fraqueza. Ajude-o a manter-se erguido como uma fortaleza. Que o meu marido possa dizer: não porei coisa alguma injusta diante dos meus olhos, eu aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto me pegará. Salmos 101, versículo 3. Ó Deus, o Senhor disse: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Misericórdia, Senhor. Isso está lá em Provérbios 25, versículo 28. Eu oro para que o meu marido não se deixe levar pelo poder do mal, mas se submeta ao poder do Senhor. Mantenha um muro de proteção ao redor dele, Senhor. Encha-o com teu Santo Espírito e guarde-o de tudo que não vier do Senhor. Ajude-o, Pai. Ajude o Senhor Jesus a cuidar de si mesmo e ter autocontrole para resistir a qualquer coisa ou pessoa que venha se tornar uma tentação para a vida dele. Possa ele detestar o mal se apegando ao bem, como diz lá em Romanos 12, versículo 9. Oro para que ele abomine situações de tentação. Dê-lhe coragem para rejeitá-las, Senhor, todas. Ensine o Senhor a caminhar no Espírito Santo, assim como a não cair na tentação da carne. Eu oro com as amadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, queridas, agora a reflexão da palavra de Deus, que são instrumentos de poder para a sua vida. Está em Tiago, no capítulo 1, versículo 13 a 15. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. E Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Amém.